Estamos começando mais um podcast da Polícia Civil aqui pela TV Alesp. Gostaria de agradecer a presença da doutora Utímia. Muito obrigado, doutora, minha colega, delegada de polícia, atualmente lotada na DDM Online. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom a gente poder conversar sobre violência doméstica contra a mulher. É um tema importantíssimo, né? Principalmente a gente vai falar hoje da DDM Online, da atuação da DDM Online nos casos de violência doméstica, mas eu queria que a senhora começasse falando um pouco da sua carreira profissional. Quando que a senhora ingressou como delegada de polícia, pelas unidades que a senhora passou e quanto tempo que a senhora está na DDM Online? Bom, o meu concurso é de 2011. Então, eu sou delegada, né? Tomei posse no ano de 2012. Sou delegada desde o ano de 2012 e sempre me perguntam, eu não era policial. Era concurseira, acabei prestando concurso, passei para delegada e me encontrei na carreira. Inicialmente, eu fui para a cidade de Diadema. Todo mundo fica um pouco impressionado quando eu falo, né? O pessoal até brinca, Diabodema, você foi para lá, né? E aí eu trabalhei durante 8 anos no plantão de Diadema, passei por vários distritos. Fiquei um tempo na DDM, na DDM territorial, enquanto a titular estava em licença maternidade. E depois eu retornei para o plantão. Então eu fiquei cerca de 8 anos quase no plantão, né? Fazendo aquela clínica geral que a gente brinca, atuando em todos os tipos de caso. Nesse meio tempo, me tornei professora da Academia de Polícia em 2014, e aí passei a lecionar na nossa casa de ensino também. E em 2019, com o advento da pandemia, a Delegacia Geral começou a pensar, a estruturar sobre a Delegacia da Mulher Online, que já existia a Delegacia Eletrônica, mas esse tipo de crime ele não era registrado porque era crime com violência. Então, não era possível o registro. E aí, em 2020, né, atendendo todos os apelos que a ONU fez, né, a gente teve, por conta do isolamento social, a gente teve uma preocupação muito grande com a mulher que iria ficar em casa e poderia sofrer uma violência doméstica, porque ela estava exposta ao isolamento social, a um uso exacerbado de álcool e drogas, né? Porque a gente via no começo da pandemia, era até moda, fazer aquelas lives, né? E os cantores, eles incentivavam o consumo de álcool, de cerveja. Então, atendendo a todos esses apelos da ONU, aqui o Estado de São Paulo foi um dos pioneiros e criou a Delegacia da Defesa da Mulher Online. Então, em 2020, eu fui para lá, né? Inicialmente, nós trabalhávamos com os alunos da Academia de Polícia, os alunos delegados, porque a gente não tinha efetivo policial para estruturar a delegacia. Então, chegamos em muito poucas pessoas e passamos a trabalhar com a validação com esses alunos da academia. Então, era o estágio dos alunos delegados trabalhar na DDM Online, porque eles poderiam fazer isso de casa, todo mundo estava no isolamento social, e aí a gente conseguia dar o acesso a polícia judiciária para as nossas vítimas, né? E com o passar do tempo foi desenvolvendo, a gente foi estruturando melhor e até chegar com a DDM Online que a gente tem hoje. Legal, é um trabalho muito importante, né? Porque muitas vezes a mulher ela tá dentro de um contexto de violência doméstica e familiar, mas ou ela não sabe, ou ela tem algum receio de denunciar. Então, para começar, até pela experiência da doutora, quais são as formas de violência doméstica e familiar que a mulher ela é vítima? Olha, é muito interessante seu apontamento, porque às vezes a mulher ela não identifica que ela é vítima de violência doméstica. A gente, quando fala em violência doméstica, a primeira que vem na cabeça de todo mundo é a violência física, porque ela deixa uma marca no corpo, né? Ela vai praticar uma lesão corporal, uma injúria real, então aquilo vai ficar registrado na mulher. Então, você fala em violência doméstica, as pessoas só pensam nisso. Ou pensam, infelizmente, quando ela escalona e chega no feminicídio, né? Com a morte dessa mulher. Mas as pessoas se esquecem que a gente tem a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica e a violência patrimonial. E eu costumo dizer que a violência psicológica, às vezes, ela é tão grave ou muito mais grave do que uma violência física. Porque a depender da violência física, se foi um empurrão, um puxão de cabelo, com o passar do tempo, ela vai cicatrizar. E a violência psicológica, muitas vezes, não. Ela é tão silenciosa que, às vezes, a mulher ela vai sentindo essa violência e ela não percebe. Ela vai sendo envolvida naquilo que a gente fala que é o ciclo da violência e ela não se dá conta. Porque, inicialmente, ela pensa que é uma conduta normal do companheiro dela. Ela acha que ele fez aquilo porque ele estava mal-humorado,
porque ele chegou cansado de um dia de trabalho. Então, a própria vítima vai dando desculpas para não enxergar. E pode ser que numa determinada situação seja até aquilo. O companheiro esteja estressado. E outras não. Pode ser que a violência ela tá começando a surgir, tá começando a estruturar e aquela mulher não percebe. E aí, a violência psicológica, ela é muito delicada porque ela é difícil de ser percebida, ela não é um ato só, né? Muitas vezes a violência física, ela culmina naquela agressão e termina. Ela pode se repetir, mas a violência psicológica não. Ela vai sorrateiramente escalonando e a vítima, quando ela se dá conta, às vezes, ela pode já ter desenvolvido uma crise de ansiedade, uma depressão, pode chegar a se suicidar, né? A gente tem os atos de automutilação da vítima, então é tudo muito delicado. E aí agora a gente tem a questão da violência patrimonial, que também ela já existia, ela sempre existiu, mas ela era até então desconhecida, né? Ela foi trazida ao público, infelizmente, com o episódio que aconteceu com a apresentadora Ana Hickman. Isso foi até importante, que trouxe mais visibilidade para as mulheres. Aí, em seguida, nós tivemos também a cantora Nayara Azevedo, que começou a falar mais desse assunto. E é importante porque desperta, às vezes, na mulher. Ela fala, opa, peraí, isso aqui eu posso estar sofrendo uma violência patrimonial. Deixa de pensar que é só uma violência física para ver todo um contexto, às vezes, que o agressor quer ter o controle, quer humilhar a pessoa, né? Quer, de forma geral, menosprezar aquela pessoa, né? Colocar ela numa situação de inferioridade. Isso que é importante, né, doutora? É reconhecer, a vítima reconhecer que ela está dentro desse contexto, o que muitas vezes não é fácil, né? Sim, exatamente. Porque a grande questão da violência doméstica é que o agressor, ele identifica a vítima como se fosse uma propriedade dela. É a objetificação da vítima. Então, tudo que ela faz, ele acha que tem um reflexo direto na vida dele e pode ser... E ele leva como uma consequência direta. Então, aquela vítima, ela acaba perdendo o controle da vida dela porque ele quer controlar e manipular, né? Então, a gente tem esses atos sutis e tem atos que quem vê de fora, às vezes não percebe que está enrustido uma conduta de violência. Porque também é muito importante a gente falar que quando a gente está falando em formas de violência, não necessariamente elas vão corresponder a um tipo penal específico, né? A gente tem a violência psicológica e a gente tem o crime de violência psicológica. Só que muitas vezes a violência psicológica, ela pode ser uma violência também moral, ela pode começar com uma injúria. E aí a gente faz um boletim de injúria e ele vai escalonando. Então aí você tem uma ameaça, é um outro tipo de violência. Só que se você analisa no contexto, acaba se tornando a violência psicológica devido à repetição de atos. Então a violência doméstica, ela é muito difícil da gente trabalhar com ela, porque você tem que ter um olhar muito atento. Exato. Né? E muitas vezes, né, o agressor, ele usa aquelas expressões, né, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, ameaças de morte, xingamentos, no caso de injúria. A gente tem muitas vezes também, a gente vê, infelizmente, o agressor danificando objetos de valor sentimental para a vítima. Então ele rasga a foto dela com a família dela, ele quebra o celular dela para que ela não tenha mais contato ou com um familiar ou com um amigo. Então são todas formas, né, doutora, que colocam a vítima nessa situação dentro desse contexto de violência. Sim, é para demonstrar a posse, o poder que ele tem sobre a vítima, né? Por isso que às vezes ele danifica os objetos pessoais dela. Então ele vai quebrar um celular que ela comprou, o secador de cabelo que ela usa para trabalhar, algum objeto pessoal dela, às vezes o sustento dela, né? Que é uma forma de atingir a vítima. Muitas vezes as pessoas falam, mas é um crime de dano, a pena é baixa, né? Ele só quebrou alguma coisa, ele vai pagar, vai devolver. Mas é todo o contexto, toda a história que tem por trás, né? Ele fez aquilo como forma de atingir aquela vítima, de demonstrar o poder que ele tem sobre ela, né? Então é tudo muito delicado. Esse seria o primeiro passo, doutora, a mulher reconhecer que ela está dentro dessa situação de violência para depois, no passo seguinte, ela poder estar efetuando uma denúncia, comunicando os órgãos competentes, fazendo um boletim de ocorrência. O primeiro passo seria esse? Seria o reconhecimento? Olha, é um pouco complicado, porque a gente pode falar que é um primeiro passo,
Só que às vezes a vítima de violência doméstica, como existe o ciclo da violência, apesar dela se reconhecer como vítima de um crime, às vezes ela não se reconhece inserida no ciclo da violência. Então, às vezes ela age por impulso. Na hora da raiva, ela fala, não, eu vou lá na delegacia porque o que ele fez não é certo. Ela tem esse discernimento. Só que aí no segundo momento, quando esfria a cabeça, quando ela começa a pensar melhor, ela fala, não, mas meu relacionamento não pode acabar por isso, ele tem outras coisas boas, eu vou relevar, ela tá se inserindo no ciclo da violência doméstica. E aí, nesse ponto, ela não percebe. E é por isso que é muito importante, eu queria frisar aqui, a questão do trabalho interdisciplinar, que a gente fala que é uma rede de apoio multidisciplinar. Por quê? Se essa mulher for conversar com uma amiga, com um parente, eles são parciais. Se eu chego para minha irmã, vamos supor, eu sou vítima de violência doméstica, eu vou falar do meu companheiro, eu falo, olha, ele fez isso comigo, ele foi grosso. Eles vão falar, Tímia, mas coitado, ele tava trabalhando o dia inteiro. Você que tá muito chata, você que tá muito exigente. Ele é tão legal. E às vezes a pessoa, ela realmente pode ser legal. Uma coisa não interfere na outra, só que eles não estão vendo o que tá acontecendo dentro da casa. Aí ela, tudo bem, vou guardar isso aqui para mim, às vezes foi um dia de estresse, eu vou pensar melhor sobre o assunto. Aí ele começa a podar a roupa que eu visto. Não, mas você vai sair com essa mini saia? Não, não dá, tá muito curta. Vai ficar com essa perna de fora, vai usar o cabelo solto? Não, não quero. Aí eu falo pra uma amiga, ai, Tímia, mas tá tão difícil você arrumar um namorado hoje em dia, arrumar um marido. Fica, né? O que custa você prender o cabelo, sair com uma calça? Faz um gosto pra ele. Então, assim, às vezes as pessoas, elas não percebem. E querendo ajudar, elas acabam atrapalhando. Por isso que a gente fala que você precisa ter um olhar imparcial de um profissional. A partir do momento que essa mulher sofreu uma agressão e ela procura uma delegacia, ela pode ser encaminhada para um serviço assistencial, para um serviço de assistência psicológica, até mesmo para uma ONG que possa ajudar essa mulher a passar a ter um sustento financeiro, ter uma independência financeira, né, para poder se libertar e para poder analisar de fora, para falar, olha, aqui no seu caso, olha, esses indícios aqui, eles não são legais. Eles podem ter sido uma coisa cotidiana, pode, mas vamos observar esses fatores aqui, porque eles podem estar querendo demonstrar uma outra coisa. O que alguém não vai, alguém próximo, uma mãe, um pai, muitas vezes vão analisar a conduta da pessoa com eles. E essa equipe multidisciplinar pode estar fornecendo essas informações para a vítima. Exatamente. Esse atendimento especializado. Exatamente, os psicólogos, a gente tem assistente social que atua nessa parte da defesa da mulher, a gente tem, até quando a própria vítima procura os hospitais, a gente tem um protocolo de atendimento. E aí você tem os encaminhamentos. Tanto é que... É toda uma rede de atendimento, então, para exatamente. Essa mulher, ela pode ser encaminhada para atendimento psicológico. Que aí, no começo, a gente já pode, os seus psicólogos entenderem necessário, começar a fazer atendimento com essa mulher. Para até evitar que culmine numa depressão. Então, por isso que é muito importante a gente usar toda a rede e trabalhar em rede. E tem muitas mulheres, né, doutora, que eu acredito que não procuram, que deixam de denunciar o agressor, às vezes porque tem filho com o marido, ou com o companheiro, ou às vezes tem alguma dependência, ainda que temporária, econômica e financeira. Qual que é a orientação nesse sentido para essas mulheres que são vítimas? Sim. Alguns estudos demonstram que a mulher que tem filhos, é muito difícil ela fazer o rompimento no primeiro ato de violência. Essa mulher, ela passa a pensar em ir embora e abandonar aquela família quando os atos de violência que ela sofre começam a atingir o desenvolvimento dessa criança. Ou quando essa criança começa a presenciar muitos atos de violência e aí passa a atingir o filho. Porque a mulher, ela é forte. A mulher, ela aguenta calada. A gente ainda tem muito na nossa sociedade patriarcal a figura da mulher inserida como a mulher é o esteio do lar. Então ela segura mesmo. Às vezes ela não percebe porque ela quer manter aquela família. Ela quer que os filhos cresçam ao lado de um pai. Porque às vezes para ela ele não é um bom companheiro, mas ele é um bom pai. Elas falam muito disso. Outras frases que elas repetem muito não, mas ele é uma boa pessoa. Ele só não é uma boa pessoa quando ele bebe. E aí você pergunta para ela, mas qual a frequência que ela bebe? Não, ele bebe todo dia.
Então, é uma coisa que, assim, você fica muito ligado nas questões, não só jurídicas, são questões sociais, né? A Delegacia da Mulher, ela lida muito com isso, não é? É um tipo de crime específico, porque o autor do crime é uma pessoa que está dentro da casa. É uma pessoa que ela tem total confiança e tem sentimentos. Não é igual você lidar com um roubo, que a pessoa aponta uma arma para a vítima tá morrendo de raiva, vai reconhecer e quer que esse autor seja preso. Não, a mulher, na verdade, ela quer que aquela pessoa, aquele companheiro, ele volte a ser como era no começo do namoro. E é essa a questão. E aí, a partir do momento que começa a atingir os filhos, essa mulher fala, opa, peraí, que aqui eu preciso tomar uma atitude. E aí, muitas vezes, ela acaba procurando ajuda. Só que a gente tem a questão da dependência econômica muito grande. Então, muitas mulheres, elas deixam de denunciar porque elas falam, eu moro na casa dele. Ou eu moro no quintal, na casa do pai dele. O terreno é do pai dele, eu não tenho para onde ir. Para onde que eu vou com os meus filhos? Então, isso é muito importante as mulheres procurarem, fornecerem essas informações. Hoje em dia, agora a gente já tem a lei que assegura a mulher vítima de violência o pagamento de um aluguel até ela se reestabelecer. Importantíssimo. Né? Então, assim, a importância da violência contra a mulher é que cada vez mais, todas as vezes que as mulheres denunciam, a gente tem um registro. Esse registro, ele vira um dado. Os dados, eles são importantes para quê? Para a política pública. Então, o governo só vai entender qual é o déficit na violência doméstica. Necessidade para a implantação de políticas públicas a partir do momento que ele recebe esses dados. Exatamente. Então, assim, esse foi um dos dados que era alarmante. As mulheres deixavam de denunciar a violência porque elas tinham que sair da casa, que muitas vezes era do agressor, e elas não tinham como se fortalecer economicamente. Então, a dependência financeira pegava muito. Então, tanto é que é uma lei recente que instituiu essa questão da contribuição financeira para ajudar essa mulher. Né? Então, é muito importante as mulheres cada vez mais denunciarem para a gente poder até fazer um mapa da violência doméstica e tá sempre o nosso Congresso procurando editar leis, né? Os grupos parlamentares que acabam protegendo a mulher é muito forte. Então, eu costumo falar que cada vez mais a mulher mostrando o déficit, a tendência é esse déficit, ele tentar ser sanado. E isso só consegue como? Quando as mulheres comunicam pra gente o que está acontecendo. E essa comunicação pode ser feita através do registro do boletim de ocorrência. Sim. Como que a mulher pode estar registrando o boletim de ocorrência? Ela pode ir até uma delegacia de defesa da mulher presencialmente, ela pode ir numa unidade policial ou também através da DDM online? Isso, exatamente. O canal de registro que a gente tem são essas várias frentes que você mencionou. Então, a mulher ela pode procurar uma delegacia da mulher que é próxima à área da casa dela. Se não tem uma delegacia da mulher, tem um distrito territorial comum, ela também pode procurar esse distrito, porque a atribuição é concorrente. Então, ela vai receber lá o mesmo tratamento. Os delegados dos fundos policiais, eles estão todos capacitados pela Academia de Polícia para lidar com violência doméstica, tá? Então, as providências de polícia judiciária serão as mesmas tomadas que na delegacia da mulher. As delegacias da mulher, algumas contam com alguns diferenciais, que às vezes tem algumas assistentes sociais, os serviços de psicólogo. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que fica na primeira DDM. Então, é um complexo que lá você tem o Fórum, o Ministério Público, a Defensoria, a Guarda Civil, no mesmo espaço que a delegacia, né? Então, outros serviços são fornecidos por lá. Você tem também a possibilidade do registro online, né? Que foi o que eu expliquei para você, que começou com a pandemia. E eu acho que é a tendência atual, porque hoje em dia todo mundo usa o celular, usa o computador, usa o tablet, a gente está muito mais tempo conectado com o aparelho do que na vida real com as pessoas. Então, essa vítima ela pode fazer esse registro por meio da página da Polícia Civil. Ela acessa a Polícia Civil do Estado de São Paulo, coloca a delegacia eletrônica, vai aparecer um ícone que tem um rostinho da mulher falando sobre violência doméstica. Ao clicar ali, ela vai começar a responder umas perguntas, né? Se ela é a própria vítima que está fazendo a comunicação. E aí vai ter uma triagem, que é a triagem que a gente fazia na delegacia. A gente tentou trazer para a delegacia online todos os procedimentos que a gente tem no distrito para poder amarrar essa denúncia da mesma forma que se eu estivesse presencialmente conversando com uma vítima.
né? Porque na delegacia a gente consegue fazer perguntas. Na DDM Online, inicialmente no primeiro registro, isso não é possível, porque a vítima ela tá sozinha, né, na frente do computador ou na frente do próprio celular. Então a gente tentou direcionar da maneira que ficasse mais fácil o acesso para ela, para a gente ter um bom resultado. Então o que acontece? Já respondendo essas perguntas que são importantes. Sim, porque a vítima, num primeiro momento, ela vai dar os dados qualificativos dela, do autor. E aí é que é muito importante pedir para a vítima tudo que ela tiver de dado. Número de celular, quanto mais números ela tiver, que ela coloque. Porque às vezes ele muda o número de celular e a gente não consegue localizar esse autor. Então os endereços, às vezes tem um endereço de contato da mãe, ele não tá mais morando com ela. E às vezes a vítima coloca o mesmo endereço para os dois. Não, coloque o endereço da mãe, do amigo, aonde ele pode ser encontrado, o endereço de trabalho, que isso facilita muito para nós. Então ela coloca os dados dela, o dado do autor, e aí depois ela passa a descrever o que aconteceu, né? Que seria o histórico do nosso boletim. Do BO. Exatamente. E aí ela pode escrever com as palavras dela, as palavras simples mesmo, mas quanto mais detalhe ela puder nos fornecer, melhor. Então muitas vezes a vítima ela fala assim, sofri agressão. E aí a gente ficava sem saber muito o que era. E algumas vezes ligando para a vítima, entrando em contato com ela falava, era agressão verbal. Ele me xingava. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade. Então, pedir para elas escreverem mais a conduta. Ele me deu um tapa, ele me deu um soco, ele me xingou e pode falar o palavrão, ele me ameaçou de morte. Quanto mais detalhes pra gente, melhor. Aí depois que ela registra os fatos, é possível que ela anexe provas, né? Elementos probatórios para ajudar nesse registro. Então vamos pôr um print de uma conversa do celular que ela teve com esse agressor, uma foto da lesão corporal, da própria câmera de segurança. A gente não consegue anexar vídeos, mas se ela der um print screen na tela da câmera de segurança também é bem legal. Relatórios médicos, se ela já passou por atendimento médico, também pode anexar. Medida protetiva, se ela tiver, por favor, anexe o número da decisão, que também já facilita pra gente, né? Enfim, todo o material que ela achar que possa colaborar, ela anexa em PDF pra gente. E aí, o último passo seria para ela responder um questionário que é similar ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né? Existe uma lei que fala que toda mulher vítima de violência doméstica ela precisa responder esse questionário. Esse formulário ele foi inicialmente elaborado pelo CNJ e virou lei. Então, agora, toda mulher vítima de violência doméstica ela precisa responder perguntas que nos direcionam também para saber a situação que ela está vivendo. Então, lá você vai encontrar os fatores potencializadores de risco, que a gente fala. Se ele tem acesso à arma de fogo ou não, se ele já praticou violência doméstica contra ela ou contra uma outra companheira, ou mesmo contra um outro familiar, se ele faz uso de álcool, drogas, se ele tem filhos com essa mulher, se eles convivem na mesma residência, qual o tipo de agressão, e aí lá tem para ela assinalar se foi soco, chute, pontapé, esganadura, né, enforcamento. Esse formulário ele ainda está simplificado, mas a nossa ideia é trazer o formulário da lei, né, com todas as perguntas, para o site da DDM Online, mas por enquanto ele está simplificado. E além desses fatores, é possível para a vítima solicitar uma medida protetiva de urgência. Então, no final do questionário, vai ser perguntado para ela se ela gostaria de solicitar e qual delas. Ali não tem todas as opções da lei, mas tem as principais, que a gente visualizou na maioria dos casos, que é afastamento cautelar do lar. E aqui é importante falar que a vítima ela só deve pedir essa medida se eles moram na mesma residência ou se ele morava nessa residência e saiu. Porque às vezes a vítima confunde e ela acha que o afastamento do lar é que ele não possa se aproximar da casa dela. Tem uma medida específica para proibição de aproximação. Exatamente, aí é a proibição de aproximação, que o juiz vai determinar que ele tem que ficar a 200 metros, 300 metros de distância da vítima. Não é o afastamento cautelar do lar. O afastamento cautelar do lar, ao ser concedido, o oficial de justiça vai até essa residência e tira o agressor daquela casa. Ele não pode mais morar lá. Não é não poder se aproximar da vítima. Você tem a proibição de aproximação e a aproximação de contato, que é qualquer tipo de contato, né? Aí pode ser por rede social, pode ser pessoal, o virtual. E aqui a gente fala, inclusive, do Pix, né? Que muitos agressores, eles usam
quando a vítima bloqueia ele em todas as redes sociais, telefone, não deixa entrar na portaria, muitas vezes ele se utiliza do Pix para mandar mensagem. Então ele manda 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos e manda uma mensagem para a vítima. E isso também engloba a proibição de contato. Ele estaria descumprindo uma medida protetiva caso ela fosse determinada pelo juízo e ele tivesse esse comportamento, tá? E a gente tem a possibilidade também da vítima solicitar que ela seja incluída em programas socioassistenciais, né? Para poder ajudá-la a se reestruturar. Então, a vítima, ela solicita, né? Ela termina de preencher esse registro e aí aparece na nossa página para validação. Durante o preenchimento, a vítima, ela também fala se a gente pode fazer contato com ela por meio de telefone ou por meio de WhatsApp. Se não for possível o contato, ela também pode assinalar essa opção, porque muitas vezes a vítima ela mora com o autor. Sim. E aí a gente vai fazer uma ligação, vai mandar uma mensagem, ele vai ficar de olho ali. Porque às vezes ele tem acesso a esse aparelho celular da vítima. Então a gente também tem essa preocupação dela poder falar que não, eu não posso falar nesse determinado momento. E quando a vítima nos dá essa possibilidade, nós fazemos o contato telefônico para poder complementar as informações. Que às vezes o histórico foi muito bem redigido, mas tem alguma outra informação que ela pode nos fornecer. Ou às vezes a vítima não juntou nenhum print de conversa e ela fala, olha, mas eu tenho imagens aqui, só que eu não consegui juntar. Então aí ela nos encaminha pelo WhatsApp e nós juntamos. Tudo isso para quê? Para poder instruir melhor a medida cautelar que vai ser solicitada, né? A instauração da medida protetiva, quanto mais provas, quanto mais indícios a gente tiver, melhor para a vítima. Sim, para que o juiz possa deferir essa medida, uma medida protetiva de urgência para ela. Vocês já, assim que chega toda essa documentação para a DDM online, imediatamente a DDM online ela já instaura o procedimento e solicita essa medida protetiva para o juiz? Sim. O que acontece? A gente vai tentar entrar em contato com a vítima para poder fazer esse ajuizamento. Em alguns casos, o boletim de ocorrência ele não tem os indícios mínimos para a gente fazer esse ajuizamento. Então, nesses casos determinados, a gente vai pedir para a vítima comparecer a uma delegacia para esclarecer alguns pontos que a gente não conseguiu entender e que ela não esclareceu na ligação, porque muitas vezes ela não atendeu ou ela não respondeu a mensagem. Então, o que a gente faz? A gente escreve orientações no boletim. A gente costuma dizer que todas as orientações que a gente passaria para a vítima presencialmente, se a gente não consegue contato telefone, a gente escreve no boletim. Então, aí a gente solicita que essa vítima compareça até a DDM responsável, a gente coloca o endereço da DDM e a gente pede para ela comparecer lá para esclarecer os fatos que não ficaram muito claros para nós. Se o boletim ele está robusto probatoriamente, se a gente tem a viabilidade de ser ajuizado, nós trabalhamos de duas formas. No DECAP e no DEMACRO, né, a capital de São Paulo e a região metropolitana, nós já fazemos esse encaminhamento ao Poder Judiciário. Então, nós vamos pesquisar todos os boletins de ocorrência anteriores, nós vamos pesquisar a folha de antecedentes, né? Se a vítima fala que ele tem acesso à arma de fogo, a gente vai pesquisar se tem alguma arma registrada no nome dele. É aquilo que a senhora falou, para instruir o procedimento, para o juiz ter o maior número de informações quando for analisar o pedido. Isso, exatamente. A gente vai fazer todas as pesquisas policiais possíveis para poder identificar aquele autor e já mostrar para o juiz, olha, não é a primeira vez. Ele tem aqui um boletim contra uma outra mulher, ou não é a primeira vez contra essa mulher. Né? Já é um descumprimento de medida protetiva. Aí a gente faz esse compilado, a gente junta, né, todos esse material e a gente faz o ajuizamento. No segundo momento, a gente manda para a DDM da área, para a DDM responsável, porque é ela que vai tocar a investigação. Ela que vai ficar responsável por esse inquérito e dar um andamento aos próximos passos de polícia judiciária. Então, a gente só toma aquelas medidas iniciais. Preliminares, no começo. Exatamente. No caso do interior, nós não fazemos esse ajuizamento. A gente valida o boletim de ocorrência, junta as pesquisas que a gente conseguiu realizar naquele momento e encaminha para a unidade do interior, para a Delegacia da Defesa da Mulher, e lá eles que serão responsáveis por realizar esse ajuizamento, tá? A gente tem uma segunda frente de atendimento lá na DDM Online, que são as salas DDM 24 horas. Como que elas funcionam? As delegacias da mulher que fecham
durante o período da noite, que não são 24 horas, nós entramos com esse atendimento. Então foram montadas salas em alguns distritos policiais específicos, né, da região metropolitana e do interior, em que essa mulher é perguntado se ela quer ser atendida por uma delegacia da mulher. E se ela fala que sim, é explicado que esse atendimento vai ser feito remotamente, via Teams, né? Então é um atendimento online. Eu fico num computador aqui com a minha equipe na capital e a vítima está lá na cidade dela, na frente de um computador, né, com o policial do distrito, para conversar comigo, se ela quiser falar com a delegacia da defesa da mulher. E aí, nessas cidades específicas, a gente vai fazer o boletim de ocorrência. Ele não vai vir, né, pela canaleta eletrônica, então a gente vai elaborar como se fosse num distrito policial, ali do zero. Eu com a vítima na minha frente, podendo fazer todas as perguntas pertinentes. E aí, nesses casos, se a vítima desejar uma medida protetiva, nós faremos o ajuizamento. Aí sim nós atendemos o interior, tá? Aqui em São Paulo a gente não tem esse serviço na capital, porque as DDMs elas são 24 horas, então a mulher ela tem um local físico para procurar, e aí a gente atende só a região metropolitana e os departamentos do interior, onde não tem delegacias da mulher 24 horas. E eu acho interessante, doutor, a gente mencionar, a gente está falando de medida protetiva de urgência, nos casos de deferimento, porque houve um avanço muito grande no sentido de garantia de eficiência dessas medidas protetivas, né? Então, acho que a mulher hoje tem vários canais para poder contar com o poder público, né? Para que, por exemplo, se ela tiver uma medida protetiva, que ele não se aproxime. Então, ela tem um aplicativo do SP Mulher, é isso que ela pode estar solicitando. Se ela apertar esse botão, seria um botão do pânico, ele comunica diretamente o Copom, que aciona uma viatura para verificar se realmente o agressor está descumprindo essa medida. Tem muitas vezes que acontece também da própria vítima ou alguém informá-la do descumprimento, né, de ele estar se aproximando, de ela mesmo ligar o 90, e eu acho que tem algumas... hoje em dia também tem a questão da tornozeleira eletrônica. O que a senhora tem a dizer dessa questão da efetivação da medida protetiva? Sim, a gente tem que entender que o trabalho ele não termina ali na solicitação da medida protetiva, né? A partir do momento que o juiz vai analisar, se houver o deferimento, esse agressor ele precisa ser citado, né? Então, o oficial de justiça ele tem que realizar a citação do agressor. Porque muitas vezes a mulher, ela fala, eu tenho uma medida protetiva, ela já foi citada pelo oficial de justiça, mas o oficial não localizou esse agressor. E aí, como que a gente explica no direito? A pessoa ela precisa ter a ciência de que ela tem que cumprir essa ordem judicial. Enquanto ela não é informada formalmente, né, pelos nossos meios que o Código de Processo Penal estabelece, não importa se a vítima já falou para ele, olha, eu tenho a medida protetiva e o juiz deu. Ela ainda não está valendo. O que vale é essa comunicação que o Poder Judiciário precisa receber. Então, a partir do momento que a vítima tem a ciência, a gente precisa saber se esse agressor também já recebeu essa ciência. Por isso que é muito importante, eu friso mais uma vez, a vítima fornecer todos os números de telefone, todos os locais que ele pode ser encontrado, para realmente o oficial de justiça poder localizar esse agressor. E aí, a partir desse momento, a medida protetiva ela é cadastrada, né, nesse aplicativo, que ele é uma forma da gente ter uma comunicação mais rápida desse descumprimento. Porque às vezes a vítima ela pode registrar um boletim de ocorrência, nós vamos verificar se tem realmente uma decisão falando sobre as medidas protetivas que foram concedidas e se esse agressor foi citado ou não. No caso dele ter sido citado, nós podemos fazer o boletim de descumprimento de medida protetiva e isso vai ser encaminhado para o Poder Judiciário analisar se ele vai fazer uma advertência, uma audiência de advertência para esse agressor ou mesmo se ele vai decretar uma prisão preventiva. Que a gente sabe que isso é possível também. Muitas vezes, para inibir o agressor, o juiz ele decreta uma prisão preventiva até o momento da audiência ou até quando ele entender necessário. E aí, a partir do momento que o juiz cadastrou essa decisão dele,
a vítima ela pode contar com esse aplicativo, né? A gente tem o SP Mulher, antes era o SOS Mulher. O SOS Mulher ele foi para dentro desse aplicativo do SP Mulher e é um canal específico para a vítima que já tem cadastrada a medida protetiva de urgência pedir socorro à Polícia Militar. Então, ela vai avisar que ele está próximo à residência dela, tá? Então, a Polícia Militar, o Copom, eles ainda estão estruturando. Eu sei que na capital já está funcionando, no interior e na região metropolitana eu não sei informar como que tá esse funcionamento. Mas aí essa vítima, ela inclusive tem um Copom, né, que eles criaram, uma ligação 190 para a violência doméstica. Então, aí ela consegue ver, saber que essa vítima está em risco e mandar a viatura mais próxima para a residência da vítima, né? A questão da tornozeleira eletrônica estava funcionando inicialmente porque eles conseguem monitorar a aproximação do agressor da casa da vítima. Então, aí o Copom, ele já é uma atitude mais proativa. Ele já monitora e vê se o agressor está se aproximando ou não. Sendo que aí, nesse caso, ele faz contato com a vítima e fala, olha, o agressor está se aproximando da sua residência, se você tiver aí, nós já estamos mandando uma viatura, tranque a porta, tome as medidas de segurança, se você não estiver na residência, evite chegar nela nesse momento, e aí eles encaminham uma viatura. Só que a gente sempre precisa lembrar dessa importância do autor, ele precisa ter essa ciência, que senão a medida protetiva, ela salva vidas. Só que a gente precisa ter essa forma de chegar ao agressor, de poder falar, olha, você não pode descumprir essa ordem e a ordem é essa, né? Para ela ter a real efetividade. Perfeito, doutora. Eu acho que a senhora trouxe informações valiosíssimas, né, para todo o público que está assistindo, especialmente para as mulheres. Acho que a gente conseguiu ainda aqui de uma forma geral fazer um passo a passo, desde as formas de violência doméstica familiar até o registro da ocorrência, né, como, aonde pode fazer e como, até a chegar nas medidas protetivas de urgência. A senhora gostaria de passar mais alguma informação que seja relevante para as mulheres que estão nos assistindo? Olha, a gente sempre fala para a mulher denunciar. Ao menor sinal de violência, para ela procurar uma delegacia, se ela estiver na dúvida, conversar com um profissional capacitado, para poder entender se ela está sofrendo uma violência doméstica ou não. Porque, como eu falei, esses atos eles são muito silenciosos. E quanto mais rápido a gente poder intervir na situação, melhor. Porque aí essa mulher ela não se insere no ciclo da violência. Quanto mais rápido a gente puder resgatar essa mulher, é melhor para ela. Então, denuncie. A gente tem vários canais, a gente tem pelo site, a gente tem a possibilidade no aplicativo SP Mulher também ser feito o registro, né? A gente não tem só a possibilidade do site da Polícia Civil, você no aplicativo da SP Mulher, além do SOS, que seria o botão do pânico, a gente tem a possibilidade de fazer esse registro. Você pode comparecer a uma delegacia de defesa da mulher. Então, assim, existem vários canais. Você pode pedir ajuda na guarda municipal, pode pedir ajuda num hospital, na própria base da Polícia Militar, que todos sabem trabalhar com o protocolo de atendimento da violência doméstica. Todo mundo está capacitado, está treinado para isso. Então, a ajuda vai ser dada. Basta ela procurar ter força, se essa mulher não tiver força, para ela criar força, nem que ela precise chamar uma amiga, algum parente para acompanhá-la, mas não deixe de procurar as delegacias de defesa da mulher. Perfeito, doutora. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo na DDM Online, junto com outras colegas. É motivo de muito orgulho para a Polícia Civil ter a senhora e toda a equipe lá na Delegacia de Defesa da Mulher Online. E eu agradeço a presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, e falar sobre violência doméstica é sempre muito importante, porque a gente nunca sabe quem está precisando receber essa mensagem, né? Muito obrigada pelo convite. Perfeito, doutora. Muito obrigado pela presença. Esse foi mais um episódio do podcast da Polícia Civil e nos vemos no próximo episódio.